ou para sair. E aí eu fui sair. Eu não sei o que Legal. acontece comigo. É uma incapacidade tecnológica. Fui trollado. Foi mal. E aí, amigo de bolso, aqui quem tá falando é o Eduardo. Rapaz, tomou um fire hoje de assunto. Senhoras e senhores, eu sou a Fernanda. Esse é o Galeria 13. Galeria 13, aquela sua meia hora, a qual você vai utilizar para ficar antenado sobre os últimos acontecimentos, na minha opinião, opinião da Fê, opinião nem sempre sensata. Na verdade, a ideia é garantir a diversão de vocês. Você pode encontrar a gente no Instagram e lá a gente costuma compartilhar todas as notícias que vão ou podem passar por aqui e também interagir com vocês e saber a opinião de vocês a respeito. Além disso, nós temos um grupo no Telegram e todos os nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. É isso aí. Antes da gente começar a falar do assunto, eu quero separar um momentinho para deixar um grande abraço, um beijo para os nossos ouvintes aí do último episódio. Quero mandar um beijo para a Mônica, quero mandar um para a Ali, grande amiga, são ouvintes assíduas do nosso programa. Mandar um abraço para o Alan, que veio me chamar para falar que ouviu o episódio, a galerinha do grupo do Telegram, também o Rodrigo Churis, o Churis, para essa galera toda. O apelido dele é Churis, ele tem um canal no YouTube, faz umas lives de jogos, aí ele fala sobre jogos. Canal bacana, eu sigo. Toda vez que ele faz uma live, eu tô às vezes trabalhando, eu fico com ele conversando durante as lives dele. Legal pra caramba. Vai lá no YouTube, canal do Churis, ó, fazendo divulgação e de graça, hein, meu? Caramba, putz. Eu quero mandar um abraço pro Renato, que ouviu nosso episódio. Comentou e ele tá indignado até agora com o fato de eu não gostar de Nutella, mas tudo bem, é a vida, tem gente que não gosta. Respeite os gostos dos outros, credo, não gosto de Nutella, não sou obrigada a gostar. Seguimos. Nutella é super estimado, tá? É muito super, demais. Para! Demais. 1000 vezes brigadeirinho, cara, pelo amor de Deus. Show com aquele creminho de panela de chocolate ali, Não, e agora eles enfiam Nutella em velho. tudo. É isso. Agora é Nutella em absolutamente tudo. Eu vou no lugar e peço uma opção sem Nutella, é difícil. Eu quero mandar um beijo também para Leilane, que ela falou para mim, cara, eu sou tão ansiosa que eu fui ouvir um pedaço do episódio de vocês e já fui lá pro final. Achei engraçado. Fica com a gente! Porque ela falou que ela ia ouvir depois. Ela estava tão ansiosa para ouvir alguma coisa, ela já pegou na parte que a gente estava falando sobre relacionamentos abusivos. É quando a gente vai pro seletivo. A gente quer ouvir aquilo tudo, mas não precisa. O que a gente precisa hoje é só uma parte. Eu sei como é. Eu faço a mesma coisa com vídeos, Leilane. Fê, primeiro assunto. Os manifestamentos, invasão em Brasília. Olha, vamos por partes. Algumas coisas que a gente lê, né, gente? Primeiro que não é manifesto, tá? Manifesto é escrito, vamos aprender, tá? Isso não tem manifesto. Vamos começar a parar de falar que é manifesto. E manifestamento é um termo pejorativo, tá? Para esculhambar ainda mais essa patifaria. Você não tenha ligado a TV, olhado sua rede social, caso você esteja em coma desde o dia 5 de janeiro, caso você não tenha visto nada desde o dia 6 de janeiro, caso você não tenha ligado a TV, não tenha visto nenhuma rede social e não tenha conversado com nenhum amigo, você não viu a invasão que aconteceu nos prédios dos 3 poderes no Distrito Federal. Com certeza você viu. E aí, assim, a gente já quer atropelar isso porque muito do que você já viu, e a gente pode repetir aqui 1000 vezes para você, vai ser mais do mesmo. Então a gente só veio aqui para galhofar, entendeu? Galhofar sobre o que aconteceu. A parte das... Assim, falando sério, de uma forma mais debochada. A gente chegou a pensar em falar sobre esse assunto de uma forma mais séria, mais analítica, assim, mas, cara, diante de tudo que você já deve ter visto e ouvido por aí, acho que a parte engraçada sobrou pra gente. Só que, assim, acho que pra mim fica um pensamento aí que todo mundo deveria ponderar. O povo, quando ele se une, ele tem poder, tem força. É só ver
a força que ele teve domingo. Só que, infelizmente, eles usaram essa força para fazer merda, de uma forma bem merda, entendeu? Agora, imagina se esse mesmo povo, independente de ideologia política, se é para um bem comum, por exemplo, eu sonho ver essa mesma galera, mas sim o quebra-quebra, mas tomar Brasília, assim, de assalto, para reclamar de salário de político, para reclamar de mamata de político, para reclamar sobre corrupção. Não porque fulano tal ganhou, perdeu a eleição, porque tem fraude, que não sei o que Forças Armadas, intervenção militar, vai tomar no cu, velho. É um pedido muito, muito subjetivo, né? São pedidos muito filosóficos. Você, para movimentar, você precisa de uma pauta. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é viável? O que a gente entendeu é que não tem um objetivo viável ou aceitável, porque o que eles pedem é justamente o que eles não poderiam se expressar. Mas, enfim, toda a opinião política que você poderia ter sobre isso, você já vem gerando desde 2013, quando, por conta de 20 centavos, começou um movimento maior de brasileiro na rua. Até 2013, você não via tanta gente na rua. Agora você vê. O que é importante é entender o motivo de estar na rua. Cara, é sério. A pauta é tirar o Lula e instaurar intervenção militar. Não faz sentido. Só não faz sentido, tá? Nem então, o exército quer botar a mão nessa merda, né? Exato, porque é uma pauta muito filosófica. Você não chega num objetivo. Tá, a gente tira o Lula. Isso também não garante para eles que vai melhorar a vida deles, sabe? A gente precisa de coisas tão pontuais no Brasil, a gente precisa de tanto compromisso que é ideológico. O Eduardo é o maior guia de manifestação que eu já vi. O Eduardo me guiou em 2013, ensinou como leva a borrachada, como que chuta bomba de gás, ele ensinava como usava o vinagre. O Eduardo é muito foda na orientação de manifestação. Mas assim, já acho que chegou num tempo agora, por exemplo, que a gente já não quer mais discutir questões políticas, porque a gente cansou desde 2013, a gente está nessa onda de tentar levar umas borrachadas. E a gente viu como se desenrolou e não foi satisfatório para a gente. Dessa forma, ver muita gente na rua, a gente precisa entender que de nenhum lado isso foi bom, cara. Não foi bom para ninguém. A gente perdeu muito nesse dia, de todos os lados. Então, a gente precisa... Ok, a gente entendeu que a gente tem uma força do povo muito grande, de ambos os lados, mas o que a gente precisa entender é que não teve ninguém que ganhou nesse movimento que aconteceu no Brasil no dia 6/1, onde foram invadidos os prédios dos 6 poderes. Ninguém ganhou. A gente vai ter que pagar muito, e a gente ainda tem que aprender muito, aprender que a gente tem essa força de manifestação, que a gente agora consegue botar todo mundo em prol de alguma coisa, mesmo que com visões polarizadas. Vamos ver que no dia 6 teve a invasão toda e no dia 7 teve também manifestação. E se a gente consegue fazer isso, vamos alinhar. Significa que talvez a gente esteja num caminho bom para uma discussão boa. E você já tem sua opinião política numa boa, a gente não está aqui para mudar ela, porque você já carrega ela desde lá de 2013, tá? O interessante, não bom, claro, mas o interessante dessa invasão toda é que agora a gente pode dar nome aos bois. Com certeza. E outra, se você de alguma maneira apoiou esse tipo de coisa e já tinha medo do atual governo vir com algum tipo de política para repreender pensamento, o que aconteceu, esse último episódio, dá mais munição ainda para o governo silenciar essa galera que, caso futuramente venha querer reivindicar alguma coisa, entendeu? Eles vão usar esse último exemplo para calar a boca da galera, diante de movimentos válidos. Eu paro numa coisa, cara. Olha aqui, um cara cagou. É sério, vamos entender, um cara defecou. Ele entrou dentro de um gabinete
consultou as próprias vísceras para ver se ele conseguia produzir um bolo fecal decente. Ele subiu numa mesa. Subiu numa mesa, cara. Ele tava com a mãozinha esquerda, até parecendo a gente mulher quando vai no banheiro de balada, segurando várias bolsas, assim, porque tava aqui segurando bandeira e segurando as coisas da invasão, e o cara cagou. O cara, olha, se você não acompanhou, um homem fez cocô. Isso é o limite que a gente pode chegar na política, cara. Super não tem uma discussão filosófica em cima disso, né? A gente é animal. Super legitimou o movimento lá dos caras, meu Deus do céu. Enfim, já diria aquela frase lá do Martin Heidegger. Precisamos pensar no fato de que ainda não começamos a pensar. Povo, vocês viram, o povo tem força, mas vamos usar essa força com inteligência para o bem do povo. Enquanto o povo não se portar como povo, é o que eu falei no último episódio, a gente está fudido. Aí a gente vai se fuder de verde e amarelo, como aconteceu com os queridos lá no Planalto. Importante pensar o objetivo que você está fazendo. Cara, você está no movimento, você acredita numa coisa, tá? Mas quem está lucrando com esse objetivo? Quem tem interesse muito maior do que o seu? Porque se você tiver num objetivo onde o seu é idealista e o do outro é financeiro, talvez você esteja sendo uma massa de manobra. Veja, que absurdo. Pode ser que isso tenha acontecido em algum momento da história, a gente não tem registro no Brasil, claro, somos todos muito, muito conscientes do que fazemos, mas é isso que faz a massa de manobra, não prestar atenção no objetivo do que você está fazendo. Eu gostaria de dizer, quando eles foram presos, estavam no chão, e aí foi decepcionante. Foi decepcionante para eles que eles foram presos. Eles queriam uma intervenção. Essa galera querendo uma intervenção, eles conseguiram a intervenção. E, cara, é curioso, porque eles pediram a intervenção federal do governo Bolsonaro e receberam a intervenção federal do governo Lula. Eles não podem dizer que o Lula não faz nada por eles, porque o Bolsonaro ficou 4 anos e não fez nenhuma intervenção. O Lula já entrou e já fez, na primeira semana, pensa. Imagina ele no telefone, o cara, o comandante, aí, presidente. Cara, eles não pediram intervenção? Manda intervenção para eles. Toma ele aí. Eu fico imaginando aqui os ele lá na... Eu tô imaginando... Toma intervenção no seu rabo! É isso aí, ele na frente da televisão de 100 polegadas lá, numa puta de uma cadeira confortável, ele falando, aí seus filha da puta, vocês não queriam intervenção? Toma aí, bando de arrombado. Foi isso que aconteceu, senhores, mas a gente deve deixar aqui o registro de que, embora a gente gostaria de dizer que sente muito, não sente, mas tem uma coisa que ficou intacta, graças a Deus, que foi a biblioteca. A biblioteca ela é formada por livros muito raros também, é uma biblioteca muito importante, mas, ao que parece, não gera interesse o livro, conhecimento, espanta, então. Assusta, o pessoal não chega as coisas perto. Intactas, intactas. É a criptonita dessa galera aí. As coisas intactas foram a biblioteca e os quadros de Romero Brito. Então, assim, isso já comprova que não tem ninguém da esquerda entrando. A primeira coisa que da esquerda entraria era pichar Romero Brito com tudo, assim, mas não. Eles estragaram um de Cavalcante de 8 milhões de reais, que pertence a mim, a você, a ele, a todo mundo, mas a gente tem uma visão muito errada do patrimônio público em achar que é de todo mundo, mas que a conservação não é de todo mundo. É de todo mundo justamente para você cuidar, meu bem. Não pode fazer isso. E é claro que eles estragaram um de Cavalcante, porque eles não sabiam que custava 8 milhões de reais, porque se eles soubessem, eles tinham roubado. Como diria minha avó, mudando de pato para ganso, essa semana, numa entrevista para o UOL, provavelmente você vai ver em algum lugar na sua rede social, uma entrevista para o UOL da nossa ministra de Esporte, Ana Moser, falando sobre os esportes eletrônicos. E aí, então, criou-se uma polêmica. O que a Ana Moser diz na entrevista para o UOL é o seguinte, abre aspas, a meu ver, o esporte eletrônico é um entretenimento. É uma indústria de entretenimento, não é um esporte. Ah, mas o pessoal treina. Treina,
assim como o artista. A Ivete Sangalo também treina para os shows e ela não é uma atleta da música. Fecha aspas. Essa declaração da ministra gerou muito comentário, principalmente da galera que joga os esportes eletrônicos, né? Os profissionais também, né? Mas são os jogadores, aquele pessoal que vai na feira, que enche os estádios e tudo mais. E aí a gente lançou no Instagram uma perguntinha se você acha que esporte eletrônico é esporte ou não. Vou perguntar para você, Eduardo. Você acha que é esporte? Antes, eu quero deixar claro aqui, eu jogo videogame, gosto muito, gasto horas jogando online, inclusive, principalmente pela resenha com os amigos. E assim, pela minha experiência de jogo, realmente, essa galera aí, que não gostou do comentário da ministra, tudo, essa galera de esportes hoje, eles treinam, tem apoio psicológico, nutricional, tudo mais e tal. Só que, honestamente, tá? Talvez a minha opinião vai contrariar essa galera aí, inclusive a galera que eu faço parte do clube, e eu não considero esporte, não. Tá muito longe. Hoje eles vão te xingar no chat, hein? Tá muito, pra mim tá... Cara, eu não consigo imaginar por exemplo, sei lá, eu sentado em casa, me matando 8 horas de jogar videogame, o que seria uma diversão, sei lá, é lazer, cara. Apesar de movimentar muita grana, não é esporte, cara. Não considero esporte, não. Advogado do diabo, tenho que agir aqui. O xadrez também, você ficaria sentado jogando. Aí vão falar também de... mais. Tem gente que falou esporte que olímpico. Até meter que Fórmula 1 também não é esporte. O ponto eu acho que tem uma interpretação que parece que machuca o ego do jogador de esporte eletrônico. O fato de falar que não é esporte começa a gerar um monte de argumento falando que é esporte, que incentiva a competição e tudo mais, e parece que as pessoas estão justificando para a mãe deles o porquê que ele joga. Eu quero lá saber o porquê que você joga. Se você acha que é legal jogar, você joga. A questão é o seguinte: esporte eletrônico é esporte? Pode ser para você, mas ele não pode ser para o Ministério do Esporte. Exato. Ele não pode ter auxílio do governo sendo uma propriedade privada. Aí você fala assim, mas onde é uma propriedade privada? Propriedade intelectual privada. Por exemplo, você consegue fazer um evento de vôlei na praia, porque o vôlei não tem dono. Você simplesmente vai e faz um evento. Mas não dá para fazer um evento de League of Legends, por exemplo, sem pedir autorização e pagar concessão para a dona do League of Legends, que tem a propriedade intelectual. Então, portanto, assim, como você vai dar apoio fiscal para uma categoria que joga dentro de uma propriedade privada? Ele está trabalhando dentro de uma casa, que é a diferença principal, por exemplo, quando você fala do xadrez. Mas no xadrez você também fica sentado. E xadrez é um esporte olímpico? Sim, a diferença é que o xadrez você pode jogar na praça. Você vai lá na praça e joga xadrez com suas pedrinhas, com qualquer vozinho que tá lá. Vai lá jogar League of Legends. Vai lá. Não dá para jogar. O que mais pisou no calo da galera, acho que foi, eles viram a declaração da ministra como meio que esnobando, excluindo a categoria assim como esporte. E na verdade o que mais me incomoda no meio desse debate é a força que a galera do movimento, que considera o esportes esporte, geralmente eu respondo essa pergunta, tá? Eduardo, esportes é esporte? Não, esportes é esportes, não é esporte, é esportes. Mantém mesmo na categoria do esportes. E isso que você acabou de falar faz total sentido. Por exemplo, a galera do League of Legends, se a dona do jogo, a produtora do jogo, a Riot, ela fechar, acabou o LoL, acabou o LoLzinho. O futebol Exatamente. Não, se a FIFA fechar a porta, o futebol continua. Eu chamo meus amigos, risco 2 golzinhos na rua, e pau no gato, pau quebrando, futebol ali, mano, rodando, então, assim, entendeu? O Nerdola que tá nos ouvindo agora, calma, Nerdola, a gente não é contra o teu jogo, a gente não tá falando que teu jogo não é jogo, só que não existe maneira de
aplicar políticas públicas do Ministério do Esporte nos esportes eletrônicos. Vocês podem escolher outra categoria, não precisa, assim, de novo, organizar o que você quer de objetivo. Ninguém está aqui ofendendo o teu modo de vida ou o que você faz. Mas direcionar recurso público, por isso que entra a F1 que falaram. Cara, como você vai ajudar o esporte F1? Minha primeira Ferrari minha vida. Não tem como, cara. Não tem como, cara. É um esporte, puta, já desde quando ele foi criado, é um esporte pra galera elitizada, pra quem já tem berço, já vem de berço. É pra milionário, é esporte pra milionário. Embora eu pessoalmente ache que sim, os esportes eletrônicos e a Fórmula 1 tem que ter políticas direcionadas para eles, porque eles geram público, eles são algum tipo de esporte, eles são um movimento. Só precisa categorizar. E não vamos categorizar no esporte, né? É diferente. E outra, meu amigo, tu tá querendo auxílio fiscal, olha a diferença. O Ministério do Esporte, a ideia disso é ajudar a comunidade a jogar bola no campinho, não é comprar uma cadeira de 3 pau pra você ficar o dia inteiro sentado, brother. Imagina um atleta olímpico que durante o ciclo olímpico dele, ele treinou lá no terreno baldio, levantando, em vez de ele levantar um pezinho bacana na academia, ele ficou catando ali aquele latão cheio de cimento, treinando em condição desfavorável, lá no interior, lá em alguma cidade, no interior de alguma casa do caralho que não tem infraestrutura. E o cara, o praticante do esportes, ele tá lá sentado na cadeira gamer dele de 3 contos, ele tem o PCzinho dele, multimilionário dele. Então, assim, eu acho que o Nerdola tem que ter ajuda, mas em outra categoria. O que eles precisam é categorizar-se, o que eles são. Por quê? Porque também eles já se falaram da tecnologia, porque dessa forma dá para pedir benefício tributário. Também já se falaram como manifestação cultural para se encaixar na Lei Rouanet. E também o próprio movimento de esporte eletrônico já se falou como indústria do entretenimento para receber patrocínio estatal. Então, assim, antes do Nerdola revoltar-se com a Ana Mozart e com o cenário e falar, ai meu Deus, o meu joguinho vai ter imposto, calma, setoriza o que vocês são primeiro, aí faz aquele pedido, igual fizeram no Diário 6, mais melhorzinho, mais bem alinhado, senta com alguém responsável e fala, olha, a gente precisa disso, disso, disso. Isso vai melhorar a gente. E a gente consegue contribuir com a sociedade porque para ter auxílio, você precisa contribuir com a sociedade. Tá bem, querido? Só para lembrar. Como diria a minha avó, mudando de pato para ganso, a minha avó não, a avó da Fê. Vocês estão sabendo que Suzane von Richthofen tá livre, né? 20 anos depois... Ou seja, ela agora, a modalidade regime aberto. A mulher está livre. Pô, tá livre. Para quem não sabe, eu duvido que você não saiba, mas vamos falar, né? Suzane von Richthofen envolvida no assassinato dos pais. Eu gosto como a gente ri de tragédia, é bonito de ver, né? E ela agora tá livre. A gente não sabe se ela saiu da cadeia com alvo nas costas. A gente só não sabe disso, né? Se ela saiu com alvo nas costas. Não saiu, ninguém tem, não afrontam. Você lembra do bandido desculpa te cortar, mas é te cortando, o bandido da luz vermelha, quando ele saiu da cadeia, mataram o cara, hein? Ele matou mas quando saiu, mataram mas aí ele. Estamos falando de coisas diferentes, né? A gente está falando de pessoas que tinham motivo para vingança e deixaram rastro para vingança. Ela matou os próprios pais. Quem, na teoria, deveria botar o alvo nas costas dela seria ela mesma, né? Quem defende os pais é ela. É que o caso dela chocou tanto o país que eu fico imaginando, sei lá, alguém, de repente, o cara 6 horas da tarde, bêbado, perdeu o trampo, ele quer descontar em alguma coisa em alguém. Eu vou na Suzane, entendeu? Aí você tá ali num dia que eu chamo de dia de Joseph Klimber, sem vontade de cantar uma bela canção, sabe? Você descobriu que tua mulher tá serelepando na cama de outro, o emprego já falou assim, olha, já começa a cumprir hoje o aviso, porque a gente está numa contenção de despesa com aquele seu chefe bolsonarista. E ali você já começa a criar, como diria Galvão, vai se criando um clima terrível.
O trânsito, você pegou e começa tudo dar ruim naquele dia. Tudo dá ruim naquele dia. Você encontra na sua frente Suzane von Richthofen. Cara, eu não teria nem controle numa situação dessa. Entretanto, quero lembrar que Suzane continua transitando em todas as saídas que ela teve. Ela transitou muito livremente e ninguém falou nada para ela. Não tem registro, nem notícia acerca de alguém questionar ela. Então, pelo que a gente entende, no Brasil, matar os pais... Dá nada, né? 20 anos. Vamos continuar falando de coisa ruim? Vamos continuar falando de coisa ruim. Robinho, condenado por estupro na Itália, cogitando voltar a jogar futebol, e olha só, até tem time interessado na contratação dele. Portuguesa Santista, lá de Santos, e o Brasiliense, lá de Brasília. Cara, quando eu li isso hoje, cara, os meus olhos, assim, tipo, começaram a sangrar. É a escola Goleiro Bruno de atuação. Não tem o que falar, né, cara? É surreal, porque a gente poderia falar, o Brasil é um país muito doido, mas a gente é brasileiro também, não somos nenhum dos dois aqui escandinavos. Mas é surreal, e eu acredito que ele vai voltar a jogar, vai ter torcida e vão falar, quem não erra, porque é assim que eles fazem. O diretor da Portuguesa Santista ainda falou, quem não queria ter um cara como Robinho? Que legal seria. E outra, não ia pegar nada, a galera tá falando que ia ter pressão, porra nenhuma, o goleiro Bruno, não teve pressão, cara, pro Bruno, e o Bruno ele jogou bola de boa. Olha a dimensão do Bruno e Robinho. A dimensão do Bruno e do Robinho. Vamos considerar que o Bruno era conhecido no Rio e parará. Robinho, camisa do Brasil, o cara. Meu amigo, é rápido para falarem que foi um deslize de um garoto. A gente costuma tratar... No Brasil, a gente trata crimes de homens como deslizes de meninos. A gente precisa parar com essa mania feia. Parar de passar a mão na cabeça. Enfim, aqui nada... A lei não funciona. A justiça, ela é seletiva. Enfim. Chega de falar de coisa ruim, né? Depende do ponto de vista. Agora, eu não sei se é bom ou ruim para você, mas a gente entra na parte do entretenimento. E aqui a gente fala das coisas que tocam o que a gente gosta. E vou falar para vocês que voltará aos cinemas o Titanic, da versão 3D. Eduardo, você assistiu o Titanic no cinema quando você era pequeno? Puta, assisti. Eu acho que eu tinha 16. Acho que eu tinha 16 anos. Eu tinha 8. Eu chorei, cara. Eu chorei quando eu vi Titanic. Nossa, eu quero dizer que Titanic foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Ah, o Titanic foi o filme número 1 do cinema? Isso, é o meu filme. Já foi 3 horas pra criança já aprender, entendeu? Caramba, você começou bem então, cara. Titanic, cara, minha mãe me levou... É um marco do cinema, cara. Minha mãe me levou... Sabe aquele cinema que tinha na Augusta? E aí foi a famíliazinha, bonitinha lá. E eu lembro muito bem dessa noite, porque tudo tem uma memória afetiva muito forte, porque era muito emocionante. Mas eu lembro de achar que a minha mãe... É sério, eu tenho até hoje isso. A minha mãe era a pessoa mais caridosa do mundo. Por quê, né? Porque estamos indo... Aqueles cinemas do centro, eles passam pelo centro da cidade mesmo. Então a gente estacionava o carro e vai andando pelos calçadão. Nossa senhora, hein? Pelo calçadão do centro de São Paulo. E andando no calçadão, veio na época não tinha nóia, né? Tinha bêbado. E aí veio um bêbado e pediu um cigarro para minha mãe. E aí o cigarro ela tava fumando, né? E ela parou e deu o cigarro inteiro pro bêbado. Claro, ela não ia pegar a babinha do bêbado tipo. Você já deu um trago? Me devolve o meu cigarro. E aí eu falei, caralho, minha mãe é muito boa. Ela não pegou de volta o cigarro, cara. Ela não pegou. Eu fiquei para sempre na cabeça que minha mãe era muito boa, porque ela deu o cigarro inteiro nesse dia. E Titanic é sempre uma memória boa. E claro, eu vou assistir. Esse é um que eu vou assistir. Isso, o Rei Leão também chorei horrores. E claro que irei assistir. E é isso. Tá, uma história. Eu também vou assistir. 3D ainda, cara. Você fica curioso 3D. Pra saber como é que seria Titanic 3D. Nossa, tudo bem, não certeza que a gente vai tentar segurar.
E a cena do carro, tá? Será que você vai ver a mão batendo no vidro, a mão da Rose em 3D também? Nossa, pertinho, assim, né? Os peitinhos dela me desenho Na como uma hora de que o suas Jack francesas, tá Jack. desenhando ela, né, ela nua ali. Me desenho como uma de suas francesas e pãs, e aí a gente vai ver ali 3D, cara. E aí eu tenho certeza que a gente vai segurar nas gradezinhas na hora que o navio vai afundando assim. A gente vai, podia, uma viagem, mas podia ser aqueles 3D mesmo, né? Com cadeirinha e tudo, ia ser tão legal. Olha a viagem, pronto, parei. Mas continuando nos nossos pequenos assuntinhos de entretenimento, A Casa do Dragão ganhou o Globo de Ouro de melhor série dramática, o que não é quase nenhuma surpresa, já que foi uma produção espetacular. Espetacular, puta. Ainda mais com a atuação do Viserys, puta. Fudida. Acho que, cara, eu não via numa série, cara, uma atuação que nem a dele, cara. Não lembro da última vez que eu vi numa série uma atuação que nem daquela, não. E ansioso pela segunda. A Emma, a primeira esposa dele, também foi uma puta de uma atuação também, mesmo. Pra caralho. Passando por poucos capítulos. Eu assisti cada capítulo muitas vezes. Então, eu sou muito, muito suspeita para falar. Mas eu acho uma puta de uma produção, assim. A cena do baile, do casamento da Rhaenyra é espetacular. Se você não assistiu, não está por dentro, tem apenas uma temporada disponível, porque eles ainda não gravaram as próximas, aproveita, corre, e eu vou te dizer, vale a pena, você vai querer maratonar ela do princípio ao fim, e vai adorar. E como os senhores bem sabem, eu moro numa cidade turística, e morar numa cidade turística é difícil em muitos aspectos, principalmente por conta do turista. Então, para não ficar só aquela reclamação, aquele mais do mesmo, a gente trouxe uma série que vai falar só do turista, chamada Querido Turista, claro. É só para, de repente, a gente não percebe algumas coisas que a gente faz que torna a gente um turista desprezível no lugar que a gente vai. Então é sempre bom se ater aos detalhes do lugar para onde você vai e de como a vida funciona por lá. Hoje, o primeiro recado que a gente quer dar é: caso você não saiba, a gente sabe que você trabalhou o ano todo, 12 meses esperando a sua folga, as suas férias, você quer sair correndo com a família para a água. A gente compreende essa euforia e compreende essa animação e essa alegria. Mas o que acontece na maioria dos casos é que o turista para em um mercado na cidade dele, lota o carro, aqui eles costumam chegar até com um botijão de gás, e aí ele lota o carro com coisa, com compra, e a família, e vai as crianças ali no meio dos pacotinhos de macarrão, assim, aquele turista. Você só vê os olhos das crianças quando chega no pedágio. Exatamente. E vê tanta coisa no carro. É muita coisa. E aí, assim, a primeira coisa que a gente quer lembrar é que tem mercado na cidade que você vai. Tem mercado, ele funciona. Então, assim, o primeiro passo de um turista legal. Por quê? Aí você fala, mas é na minha cidade isso, aquilo. Cara, você quer uma cidade melhor da próxima vez que você for? Vou falar de maneira mais simples possível. Você vai para a cidade, você vai ficar o quê? 3 dias, 5 dias? Você vai cagar por 3 e 5 dias. Isso vai ficar com a gente vai ter que administrar a sua bosta. O fato de você comprar 3 refrigerantes na praia, porque é sério, vocês não estão ligados, mas tem gente que acha que comprou 3 refrigerantes ali, ele olha para a cara do morador e fala: você precisa de mim, você depende de mim. Não, não é você. Não é de você, ô miserável, que a gente depende. Cacete, viu? Voltei. Desculpa pelos palavrões, me exaltei. Já recolhi. Mas voltando, querido turista, aqui a gente tem mercado, a gente aceita cartão. Tem posto de gasolina. Exato. Então, quando você se programar para uma viagem, programe para fazer as compras lá. Já que você quer contribuir com o lugar que você vai, já que você acha o lugar que você vai bonito, já que você gosta do lugar que você vai, é legal contribuir para que a economia do lugar gire. Então, aproveita essa dica. Quando você for para o lugar, tenta ver o que esse lugar pode te oferecer antes de você levar. Isso fica melhor na sua viagem, você não precisa botar seus filhos no meio dos macarrão, e para o desenvolvimento da cidade. Tá bom? A gente volta no próximo com o querido turista. Se você faz isso,
você se atente. Você também, viu, Eduardo? Se E atente. eu ia falar isso aí. Eu não moro numa cidade turística como a Fê e, assim, de tabela, assim, antes da Fê ter dito tudo isso daí, ela já veio conversar comigo sobre, já, tipo, pô, já dando a chinelada de como ser um bom turista. Exatamente. Eu É ouvi a claro que a gente. chinelada e ela tá vindo aqui, tipo, de boas, entendeu? Vocês viram que essa foi a de boas. Olha a vantagem que vocês Pois é. estão. Olha a vantagem. É claro que a gente vai falar de outras coisas, como recolher o próprio lixo, como os lugares que você frequenta, mas eu acho que essa é a primeira coisa quando a pessoa está se preparando lá para vir para cá. E lá, seja lá o lugar que ele quer, onde ele imaginar. Tem uma frase que diz que o paulistano ele tira férias para estressar o resto do país. Isso fica muito evidente nessa época do ano para gente. Vem cá, Fê. A gente teve algum anônimo engraçadão dessa vez? Teve, né? Teve algum engraçadão? Fala que teve. Teve. Bora lá, solta a voz. Vamos ao anônimo, senhores. Olha, no anônimo as pessoas se revelam e isso é sempre bastante curioso para a gente. A nossa mensagem anônima de hoje é: já fez swing? O que você acha? Sinceramente, não sei o que a pessoa espera ouvir, cara, na boa, assim. A pessoa manda essa mensagem achando que ela vai ter algum resultado positivo, eu não imagino como. Tipo, eu vou contar a minha experiência para você detalhada, tá? Senta aí, eu vou te amigo, contar toma... Senta, pega aquela bebida que eu vou te contar o detalhe agora, tá? Primeiro que assim, ó, quando escreve swing, a única coisa que eu consigo pensar é a gente dançando na praia, aqueles passinhos, sabe? Aqueles passinhos coordenados. Isso pra mim é a cara do swing. Eu não consigo imaginar uma putaria com isso. Sainha havaiana, colar de flor, ou aquela balada flash house, a pista inteira dançando aquele passo, todo mundo igualzinho, e dá um girinho. Exatamente. Depois, gira de novo, tipo, vai indo... E tem meia-lua e vai. Para mim, isso é swing, tá? Mas se a pessoa em questão aqui, anônima, tá perguntando de suruba, cara, quem faz suruba tem que achar. E outra, você tem que perguntar isso para a pessoa que está no ato. Você não pergunta, tipo, na vida. Eu fico imaginando essa pessoa perguntando alguma coisa na vida, sei lá, para no balcão e falar: oi, moça, tudo bem? Você faz swing? O que você acha? Ou no primeiro encontro, assim, alguma coisa, um encontro aleatório, assim. Pô, né? O cara, tipo, quando bate aquele silêncio na mesa por falta de assunto, aí o cara pega, ele dá aquela golada na cerveja, ele olha pra um lado, pro outro. Ô, Fê, vem cá, vou te fazer uma pergunta, você não me leva a mal? Você já fez swing, cara? Já participou de uma suruba? Do nada. O absoluto nada, essa questão surgiu. E eu fico pensando que cabeça criativa, né, cara? Que do nada surge assim. Mas vamos lá. O que você acha? Tem que perguntar o que acha para a pessoa que está fazendo. É uma atividade de prazer. Você tem que olhar para ela enquanto ela está tendo prazer e perguntar o que você está achando. Não você tem tá como achando, meu? Mas tá aí, eu não sei quem. Vou chamar esse anônimo de swingueiro. Então... Não swingueiro não, cara, porque senão vai estragar a nossa lembrança da galerinha feliz na praia, meu. O surubeiro, vai, meu. Querido surubeiro, não... Faz o seguinte, querido surubeiro, para ficar mais fácil da gente discutir o assunto, compartilhe você as suas experiências no swing e o que você acha com a gente. Aí, ó, tá vendo? No próximo programa, quem sabe a gente tem a parte 2 dessa pergunta aí. Que medo. Que a resposta foi, olha, aqui não tem, mas e aí? Me conta da sua experiência. A gente já tá partindo do pressuposto que você tem alguma experiência com suruba. Porque eu fico imaginando essa pessoa não tem experiência nenhuma, o que ela quer? Será que ela sai mandando isso em todas as suas perguntas para achar alguém que já tenha feito para guiá-la nesse mundo? Ela lá no História, de repente ela vê, mande-me mensagens anônimas. Swing, já fez? O que você achou? Para ela ver se tem alguma... O cara tem ele já tem na nota, no caderninho de anotação do celular. Vai lá, Ctrl+C, puta caramba...
Apareceu a pergunta anônima aqui. Cadê? Cadê o meu notepad? Eu vou pegar aquela pergunta do swing. Deixa eu ver se a Vitória foi swing aqui. Caralho, mano. Mas assim, ó, então, e o pior, assim, eu fico calculando o que a pessoa espera mesmo, porque essa mensagem não dá para responder para a pessoa, né? Eu teria que responder dentro do story do Instagram. É sério que ele acha? Que eu vou contar para os meus seguidores a minha Eu vou experiência. escrever no story do Instagram, meu amigo. Porra! Aí reclama, fala, nunca responde. Não responde porque manda essas merdas, Caramba, olha né? que pergunta, né? Tomar no seu cu. Melhor essa pergunta aí, ô. Ai, Essa pessoa, eu ia acordar e falar, bom dia, surubeiro do caralho. Para de encher os outros. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Bebam água. Em breve estaremos de volta. Aquele abraço. Isso aí. E não se esqueçam da comida do gato. Até o próximo episódio. Você pode encontrar a gente e interagir com a gente lá no nosso Instagram. E a gente lá... Você pode encontrar a gente no Instagram. Sério, nem o cachorro? Não, o cachorro falou agora, latiu junto contigo. Vai tomar no seu cu, Eduardo. Já não, ele latiu junto contigo, é a dona sua. Não, quando você. Não, quando você perguntou do cachorro, ele estava ao fundo. Ele tava, tipo, ele tá latindo e você falando, entendeu? Ah, tá. Então, é isso que eu quis dizer, cara. eu tenho que recortar essa parte. Seu filho da puta. Aí, assim, quero dizer